Bom, pessoal, meu nome é Adenilton Rampinelli, sou médico intensivista e é um prazer eu estar podendo falar aqui hoje com vocês da primeira parte de infecções relacionadas a cuidados de saúde, infecção de catéter, tá? Aqui essa figura já mostra, né, já deixa a dica aqui, toda vez que for falar de infecção relacionada a cuidados de saúde aqui e para a prova também de título, lembra que o poder está na mão de vocês. Então, quando cair lá alguma coisa falando em lavagem das mãos, você pode saber que algo de correto vai estar associado a isso, tá bom? Para a gente começar, pessoal, aqui também as redes sociais para a gente, se vocês quiserem entrar em contato, tirar alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente. Quando a gente fala de infecção relacionada a catéter vascular, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é justamente quando utilizar esse catéter, né? Lembrar que quanto mais tempo um device, né, um catéter venoso fica num paciente, maior chance desse paciente cursar com um quadro de infecção. Então, lembrar das indicações desses pacientes, né? Indicação para utilização desses devices, né? Como monitorização hemodinâmica, nutrição parenteral, administração de droga vasoativa, eventualmente reposição volêmica, que a gente sabe que, na verdade, o melhor acesso é o acesso venoso periférico, né? Com menor resistência. Então, lembrar lá da lei de Poiseuille, vocês vão ver isso um pouco em hemodinâmica, mas sim, o cateter venoso central também pode ser feito para reposição volêmica. Ele pode ser também a via de acesso para o introdutor e a colocação, instalação do cabo de marca-passo, inacessibilidade de veias periféricas e a passagem de catéteres de diálise, né, o famoso catéter de Chaille. Lembrar que os acessos vasculares venosos ou arteriais, né, a gente tem que ter muito cuidado, eles são muito utilizados na terapia intensiva. Então, quando a gente quebra essa barreira, fazendo a passagem desses catéteres, a gente sim está expondo a esse paciente a um risco aumentado de possível infecção. Então, é isso que hoje nós vamos falar nessa aula e como fazer o manejo disso daí. Lembrar, pessoal, que esse é um assunto que em todas as provas de título da medicina intensiva, nos últimos anos da MIB, caiu pelo menos duas questões. E como é um assunto relativamente simples, é um assunto relativamente pequeno para a gente poder estudar, preste atenção na aula para a gente gabaritar essas questões. Vamos lá. Toda vez que a gente fala de epidemiologia, a gente sabe que a gente peca muito, né? O Brasil peca muito em criar dados epidemiológicos. Mas nos Estados Unidos é bem documentado que cerca de 150 milhões de catéteres vasculares por ano são passados em ambiente de medicina intensiva. E essa foto aqui eu botei propositalmente para vocês entenderem a fisiopatologia de como acontece essa questão da infecção associada aos catéteres vasculares. É bem perceptível que quando a gente faz a punção, faz o procedimento, né, de passar um catéter desse, a gente quebra uma barreira. A gente quebra essa barreira de proteção da pele e muitas vezes a gente sabe que esse paciente ele é colonizado por bactérias, principalmente gram-positivas, então os estáfilos são o carro-chefe aí quando a gente fala de infecção associada a catéter venoso. Então lembrar que a grande fisiopatologia, a grande sacada para acontecer uma infecção associada a esses dispositivos, a esses devices, é a quebra de barreira da pele, tá? E lembrar que tudo é dinheiro, né? A gente sabe que 250 mil bacteremias ocorrem por ano nos Estados Unidos, isso aumenta a mortalidade de 12 a 25% e tem um custo adicional, pasmo, de 3 mil a 56 mil dólares em cada internação dessa. É lógico que isso daqui é um dado ainda um pouco antigo, foi publicado no Lancet de 2007, mas é algo que chama atenção e mostra a importância do assunto. O resumo da ópera, quando a gente vai falar ou quer mostrar o impacto que isso pode causar no serviço de saúde, é determinar que aumenta o tempo de permanência, aumenta a mortalidade e aumenta gasto. E quando a gente vai analisar a prova, ou a prova vai ser focada em que pode acontecer quando a gente está diante de infecções relacionadas a catéter, e aí vai ser esse tripé aqui, ó, aumento de permanência hospitalar, mortalidade e gasto, ou vai ser justamente em diagnóstico e tratamento, ou o manejo de prevenção dessas infecções. Então, não tem como a gente correr muito. Ou vai correlacionar algo que aumenta o tempo de permanência, mortalidade e gasto, ou vai falar do manejo versus tratamento, ou vai falar de como a gente prevenir as infecções associadas ao catéter venoso central. Essa figurinha aqui é muito exemplar que a gente consegue demonstrar para vocês
de forma bem didática, a quebra dessa barreira, né? Então, a gente faz uma punção, né? Seldig, não tem mais aquele intracate que antigamente a gente utilizava, então a gente quebra a barreira, pela técnica de Seldig, né? Com passagem de fio guia, e cria um pertuito entre o meio externo, passando pela pele e chegando no lúmen do vaso. Então, a chance da gente promover uma infecção devido a essa quebra de barreira é muito grande. Se a gente não cumprir todo o protocolo, todo aquele ritual de ser um procedimento totalmente ascético, né, com a questão da utilização das soluções de clorexidine, com a desgermação, com a utilização da solução alcoólica clorexidine, a utilização de campos, o uso de campo fenestrado, e você todo paramentado, né, além, lógico, de ter lavado a mão, de ter feito a preparo da sua mão para fazer o procedimento, aumenta muito, se você não cumprir todo esse ritual, a chance de infecção. Então, isso é importante você prestar atenção, porque parece que é uma coisa muito corriqueira, mas pode sim ser motivo de cobrança, né? Pode ser sim motivo de prova, né? Uma questão caindo esse tipo de assunto. Quando a gente vai falar de fator de risco para esses quadros infecciosos, a gente sabe que tempo de permanência desse catéter maior que 5 a 7 dias aumenta o risco de infecção. Se esse paciente teve história de bacteremia, se a idade desse paciente é avançada, se o paciente é idoso, tem um maior risco de infecção. Se esse paciente tem diabetes, quadros oncológicos, neutropenia, e lembrar que isso daqui ainda é uma verdade, né? O sítio de punção tem a ver com maior risco ou não de infecção. Então, o sítio de femoral, de forma bem lógica, a gente consegue entender que está numa região, né, com maior risco de contaminação, por ter questão de contiguidade ali com a região vaginal, peniana, então perto de urina, pacientes que podem ter diarreia, uso de fralda. Então, a questão higiênica ali é mais complexa, então tem um maior risco de infecção. Depois, o sítio de veia jugular, então a gente sabe que aqui tem dobra, então pacientes obesos pode ter uma retenção de maior sujidade, e a gente lembrar também que a subclávia é sim um sítio menos propício a quadro infeccioso. E aqui eu peço a atenção de vocês, porque na prova eles podem fazer uma sacada de pegadinha. Por quê? Quando a gente está falando em relação à infecção, essa sequência aqui é verdadeira, né? A gente sabe que femoral infecta mais que jugular, que infecta mais do que subclávio. Mas, quando ele vai falar de risco de acidente de punção, ou quando a gente vai falar de evidência para melhor segurança na passagem de um cateter venoso central guiado por ultrassom, a gente sabe que quem tem maior evidência é jugular e depois femoral. A gente não tem evidência, até mesmo porque a janela anatômica para fazer uma punção guiada por ultrassom no subclávia não é adequada. Então, tomem cuidado quando eles falarem de risco de infecção e risco de punção, porque algum tipo de pegadinha eles podem fazer nesse sentido. Então, prestem bastante atenção. Isso daqui publicado, antigo, 2005, já demonstrando que femoral realmente infecta mais do que jugular e do que subclávio, tá? Quando a gente fala, né, de infecções associadas aos devices, né, aos dispositivos, aos catéteres venosos central, a gente tem que pensar em quais são os micro-organismos mais frequentes. Então, desde lá de 2009, a gente tem vários trabalhos mostrando que realmente o mais frequente são os gram-positivos, então Staphylococcus e Enterococo. E isso é fácil de lembrar isso, porque a gente tem que lembrar que o que mais coloniza a nossa pele é Staphylococcus, mas também existe um grande número aí associado a gram-negativo. E um menor número quando a gente fala de infecções de catéteres associada a fungo, então a Cândida aí tem uma porcentagem de 5 a 15%. Uma mensagem que eu sempre deixo quando a gente fala desse assunto, e é importante vocês lembrarem, é que pacientes com hemocultura positiva para Staphylo aureus, Staphylo epidermidis ou Cândida, sem outra fonte de infecção, então, putz, pintou lá uma hemocultura positiva para qualquer um desses três, você tem que pensar em correlação com infecção de catéter. Então, pintou uma hemocultura com um desses três, você não percebe ou não tem evidência clínica de um outro sítio infeccioso, lembrar e avaliar se esse paciente não tem um device. Lembrar e avaliar
qual é a característica macroscópica desse device. Será que tem hiperemia? Será que tem sinal ou não? E mesmo se não tiver, a gente saca esse catéter e faz o manejo dele de forma adequada. Para a gente dar o diagnóstico, né, ou pensar em infecção de catéter, a gente tem que lembrar, né, de febre, sinais inflamatórios no local. Então, por isso que é muito importante que no seu serviço, e que é importante você perceber isso também quando vai falar em questão de prova, a questão dos cuidados pós-passagem do catéter, né? Então, a importância de ter um curativo transparente, de você ter a vigilância da equipe de enfermagem todos os dias, de você notificar quantos dias tem aquele catéter, de você ter a possibilidade de, eventualmente, se o catéter está na femoral, você rodar ele ou subir o catéter, como a gente fala, para um sítio mais seguro, com menor risco de infecção. Então, isso tudo a gente tem que fazer e avaliar diariamente se esse paciente, na verdade, se esse catéter vai ter sinais inflamatórios no local de inserção ou não. Outra forma da gente diagnosticar ou pensar nesse diagnóstico é justamente o paciente que está com febre, tem ausência de sinais inflamatórios ali, mas tem uma ausência de um outro foco aparente. Então, putz, é um paciente que está com febre, o catéter está bonitinho, mas ele não tem outro foco aparente de infeccioso. Então, é importante a gente lembrar que pode ser um sítio de punção. Deixo aqui essa lupinha, vocês todos os dias, a equipe de enfermagem, a equipe multidisciplinar, a equipe médica, no seu exame físico lá na UTI, tem que ser feita a inspeção diária do local de inserção. Por isso, da necessidade, por isso do preconizado desses curativos, né, que são transparentes, para que assim a gente consiga avaliar melhor esses sinais macroscópicos, né, de infecção. E lembrar, gente, ter bastante atenção que os sinais no local da inserção, sinais de infecção, às vezes são ausentes em até 50% dos casos. Então, por isso que é importante a gente correlacionar a clínica, correlacionar se esse paciente está tendo febre, está tendo sinais laboratoriais de infecção e que não tenha outro sítio infeccioso, lembrar que mesmo com a característica do macroscópico ali, não ter hiperemia, não ter pus, pode ser o catéter a causa dessa infecção. E aí você começa a correlacionar o quê? Os dados que você tem de monitorização, né? Quantos dias tem desse catéter? Qual sítio que é esse catéter? Então, isso tudo é importante que você lembre. E aí, a abordagem diagnóstica da infecção associada ao catéter é justamente o quê? A gente sempre documentar essa infecção na corrente sanguínea através da hemocultura e demonstrar uma correlação com o catéter vascular. Então, ter a ponta também, né? A cultura da ponta do catéter. A gente preconiza aí, né, pelo menos 2 amostras periféricas, né, 2 coletas com amostras de 10 ml, né, e a retirada do catéter com a coleta da ponta, fazendo a técnica semi-quantitativa de máquina, né? Ele pega justamente, ele bota para crescer, bota na rolagem só a parte extraluminal desse catéter, tá? E a técnica de coleta de hemoculturas pareadas, a gente utiliza é mais adequada naqueles catéteres venosos de longa permanência. Então, ou que ficaram muito tempo, ou aqueles catéteres, né, que a gente chama de PMCAT, que são muito utilizados para terapia substitutiva renal. E como é que a gente faz? Coleta o sangue simultâneo, né, com uma venopulsão, e é positivo quando o sangue do catéter é positivo pelo menos 2 horas antes do sangue da venopulsão, tá? Aqui, essa figurinha é bem emblemática para a gente entender e lembrar da importância da vigilância macroscópica, né? Então, saber quantos dias tem esse catéter, olhar o ósteo, né? Ali o orifício, o pericatéter, né? Para a gente conseguir avaliar realmente se tem ou não. Se tem qualquer sinal de infecção, se o paciente está fazendo febre ou não, ou se tem sinal de leucocitose, PCR alta, alguma coisa ou não, mas se tem sinal ali macroscópico, a gente deve sim imediatamente tirar esse catéter, tá? Agora, se ele não tem sinal de infecção, não tem sinal, né, de disfunção orgânica, podendo já pensar até num quadro séptico, só tira esse catéter e vida que segue, tá? Então, o tratamento seria como? Ó, sem febre, né, com febre, sem infecção no sítio e sem evidência de outro foco, retira o catéter, né? Se tiver sepse, né, se tiver associado disfunção orgânica que caracterize sepse, sem sepse, se não tiver isso, aguarda 24 horas. Agora, com sepse, já tem disfunção orgânica, tira o catéter, coleta a hemocultura e inicia um antibiótico o quanto antes, conforme o protocolo de sepse, né? Então, isso é muito importante vocês gravarem, tá?
O antibiótico, gente, qual antibiótico a gente vai utilizar? Na grande maioria das vezes, a gente tem que lembrar o quê? Primeira coisa, que pode ter estáfilo associado. E lembrar de ter uma conduta muito alinhada com a CCIH do seu hospital. Então, você precisa fazer um antibiótico de amplo espectro que pegue a microbiota que é mais prevalente no seu hospital e ter essa conduta alinhada com a CCIH e lembrar da grande maioria dos casos estão associados ao estáfilo. E ajustar esse antibiótico depois, de escalonar eventualmente esses antibióticos conforme o acompanhamento e resultado das culturas. O que a gente pode ter de complicações desses quadros infecciosos associados aí à infecção desses givais? A endocardite bacteriana, que é o mais temerável, né? As tromboflebites sépticas, e a gente pode ter persistência de bacteremia acima de 72 horas, mesmo após a remoção desse catéter. E aí é importante a gente otimizar também o tempo de antibiótico terapia, que vai ser de 4 a 6 semanas. E é importante alinhar isso justamente com a equipe da CCH. E o que a gente tem de prevenção? Que é outro motivo de questão, que é outro quesito de questão que pode cair muito na prova de título, é justamente como prevenir as infecções associadas a catéter. Então, catéter, quanto menos tempo, melhor, né? Passar catéter venoso central só realmente para quem precisa, eventualmente quem esteja precisando de uma monitorização hemodinâmica mais específica, quem realmente precisa de droga vasoativa, quem está lá em nutrição parenteral exclusiva. Então, isso tudo vai ser determinante, vai ser indicativo, sim, da utilização do catéter venoso central. Lavagem das mãos é crucial e super importante na prevenção, né, dessas infecções correlacionadas a catéter. Usar todo aquele ritual que eu falei anteriormente, né? Usar a solução clorexidine para asepsia, fazer a degermação, depois passar o clorexidine alcoólico, a disposição dos campos, a paramentação completa sua, né, nessa passagem, a menor tentativas, né? Então, quanto menos tentativa de punção, então por isso que é importante também correlacionar a punção guiada por ultrassom, além de te dar segurança e evitar acidentes de punção, você tem menos punções, então determina um menor risco também de infecção associada ao catéter, né? Sempre utilizar a barreira total para a passagem do catéter, então é um procedimento estéreo, é um procedimento cirúrgico, né? E sempre quando você for manipular, né, os claves ou o hub ali, sempre utilizar e fazer uma higienização adequada. Então, por isso que toda a prevenção de infecção de catéter é multidisciplinar. Então, é uma pegada que eles estão utilizando muito hoje nas questões, essa questão do cuidado multidisciplinar. Então, lembra de todos esses cuidados que a gente chama de bundles aí para evitar as infecções associadas aos catéteres. Então, pontos chaves, né? Lembrar que os cateteres, né, os catéteres venosos centrais aumentam, né, se aumenta a chance de infecção, você aumenta o tempo de internação, aumenta a mortalidade, aumenta o custo. Tentar evitar o mínimo possível que catéteres, principalmente em sítio femoral, fique por mais de 5 a 7 dias. Lembrar que o Staphylo aureus, né, e o epidermides está muito frequente associado a esse tipo de infecção. Lembrar que a infecção determinada, né, ela é confirmada quando a gente tem acima de 15 unidades formadoras de colônia por ml na ponta do catéter. A suspeita de infecção relacionada a catéter vascular, o catéter deve ser imediatamente retirado. Lembrar que sinais, né, no local de inserção estão ausentes em quase 50% desses casos. A profilaxia é super importante, a prevenção passa pela lavagem das mãos, um ritual adequado de passagem desse catéter, cumprir todo o protocolo de barreira, né? E não há uma recomendação, não é custo efetivo a utilização de catéteres revestidos por prata, por exemplo, para diminuir risco de infecção. E aqui eu vou trazer três questõezinhas que já caíram em processos, em provas anteriores, essa daqui é de 2009, e percebam que eles pegam a mesma sacada e acabam repetindo. O assunto é simples e é uma resposta que tem que ser direta. Então, você vai cair duas questões sobre o assunto, você vai lá e gabarita, por favor. Então, vamos lá. Essa questão aqui, 56, lá da prova de título de 2009, fala o seguinte: o paciente com febre sepsis grave, na época não tinha ainda, não tinha sido publicado ainda o sepsis 3, né?
catéter venoso central antigo com sítio de inserção infectado. Qual a conduta mais adequada? Coleta de suave? Não, a gente nem falou sobre isso aqui na aula, né? Coletar culturas, retirar o catéter e iniciar antibiótico. Sim, perfeito. Coletar a hemocultura, retirar o catéter e não iniciar o antibiótico? Não, não faz sentido, ele tem sepsis. D. Coletar culturas e iniciar antibiótico após a coleta? Não, a gente tem que fazer isso o mais rápido possível. Lembra da sepsis. Retirar o catéter, enviar a ponta para a cultura e coletar novas culturas no próximo pico febril. Não, não faz sentido nenhum. Então, questão correta, letra B, e você vai ver que a gente vai ter questões que são muito parecidas que parecem até se repetir. Essa daqui foi uma questão da prova de título de 2011 que acabou sendo anulada, mas ela é bem interessante para a gente pegar todos esses conceitos e a gente deixar bem marcado aqui para vocês chegarem para a prova preparados. Questão 20 de 2011, ó, as infecções relacionadas aos cateteres venosos centrais são um problema em pacientes gravemente enfermos internados em UTI. A respeito delas, é correto afirmar que a maioria delas é causa polimicrobiana? Não, a gente acabou de falar isso. Na grande maioria está associado principalmente a gram-positivos, né, os staph, enterococo, mas pode também, sim, estar associada a gram-negativos, mas ela é, na grande maioria das vezes, ela é monomicrobiana, né, é um germe só. Letra B. A maioria dos cateteres retirados por suspeita de infecção apresentará crescimento bacteriano nas culturas de ponta de catéter? Não. Alguns pacientes acabam não crescendo, mas isso não significa, né, que vai ter. Então, por isso que estava anulada, porque inicialmente era essa a questão certa. A ausência de sinais inflamatórios na pele do sítio de entrada do cateter geralmente permite afastar o diagnóstico de infecção relacionada ao catéter? Não. A gente percebeu que quase 50% dos pacientes podem ter lá um sítio de punção, tá bonitinho, mas ter crescimento e ter uma correlação e determinar esse quadro infeccioso. Letra D. O uso de cateter impregnados com prata é efetivo em diminuir a incidência de infecções relacionadas aos cateteres e seu uso é recomendado? Não, não é recomendado e não é custo efetivo. E letra E. O uso de cateteres impregnados com minociclina e rifampicina é efetivo em diminuir a incidência de infecções relacionadas a cateteres? Também não. E olha que bacana, em uma questão a gente fez quase uma revisão toda do assunto. E aqui, ó, em 2012, caiu uma questão muito parecida com aquela primeira. Ó. Paciente com febre, sepse grave, catéter venoso central, um sítio de inserção infectado, o que deve ser feito? Coletar culturas, retirar o catéter e iniciar o antibiótico. Então, pessoal, é um assunto simples, é um assunto que você assiste a aula, dá uma passadinha de olho aqui nas questões e, com certeza, você não pode deixar de gabaritar esses assuntos na prova. Beleza, galera? Fiquem com Deus, boa prova e qualquer coisa a gente está aí para tirar qualquer dúvida. Grande abraço.